Olá pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de Belo Horizonte, é dia de LibertyCon, então não estou no meu querido lar com todo o meu setup de gravação e tudo mais, mas vamos conversar de que ontem aconteceram os dois maiores movimentos do PT em termos de como vai ser o governo nesses próximos 4 anos, o maior movimento em provavelmente os últimos meses, mais clara definição do que vai acontecer, nenhuma surpresa para quem não quis se enganar, mas alguma surpresa para quem estava tentando se enganar. Temos a discussão de regulação da mídia e temos o Lula finalmente soltando o que deve ser o plano de economia dele. Dilma. Uau, que surpresa. Meu Deus. Uma das maiores lições de estratégia que eu já tive na vida, né, de pequenas regras para você seguir, foi nunca avalie o que você acha que o seu inimigo vai fazer. Você pode errar. E ele pode fazer outras coisas também que não tem sentido. Coisas podem acontecer sim. Você tem que pensar o que o seu inimigo precisa fazer e o que ele pode fazer. Mas especialmente no precisa, você entende quais são as demandas dele. Então, se ele jogar o que ele precisa fazer e você estiver fazendo oposição nele ali, você está significativamente atrapalhando o que ele precisa fazer para existir ou ganhar, o que é importante. E se você se preparar para isso e ele não fizer isso, então ele não está jogando certo, ele vai perder. Então, é uma forma importante de você pensar. E isso me leva à regulação da mídia. O Brasil ele tem um jeito de falar assim, vai ser ruim, e daí na hora de quando vai acontecer, piora. Alexandre de Moraes pediu pro Lula um projeto para regulamentar as plataformas digitais. A Veja soltou essa manchete ontem. E assim, todo mundo que não estava querendo se enganar, ou que não é um canalha, sabia que o Lula ia vir com projetos de censura, com projetos de regulação de mídias, com projetos de regulação de críticas, de imprensa, de redes sociais, etc. É óbvio. Porque eles não existem sem isso. O resultado dessa eleição em 2022 agora mostrou isso. Eles tiveram um aliado muito grande no TSE em perseguir o Bolsonaro e impedir coisas básicas, como você não pode chamar o Lula de ladrão, você não pode chamar o Lula de corrupto, você não pode dizer que ele teve a dominância de votação dentro de cadeias, você não pode... o Brasil Paralelo não pode soltar o documentário, não pode fazer nada. O Lula pode ter um anúncio falsamente dizendo que ele foi absolvido? Pode. Ele pode chamar de fascista, nazista, racista? Pode. Ele pode tudo, o Bolsonaro não pode nada. Eles tiveram essa aliança e eles tiveram a mídia brasileira fazendo a maior operação de lavagem de reputação que eu já vi na minha vida. De tudo que ele errava era uma gafe, uma pisada no tomate, não vamos falar de corrupção, não vamos não sei o que, consistentemente atacando o Bolsonaro em tudo, e passando pano pro Lula em tudo, e ainda assim com isso o PT ganhou com 0,9%. 50,9%. Então, foi muito pequeno. Eles não existem, eles não conseguem vencer. Isso sem falar no legislativo, né? Sem falar no fato de que no Senado foi lavada, nos governadores foi patético, e nos deputados federais, se você contar o saldo total, eles ganharam o quê? 3 deputados? Horrível, horrível, horrível. Eles não existem, eles não conseguem crescer, eles não conseguem operar, vencer, funcionar no ambiente de imprensa livre. E o Lula é aberto sobre isso. Ele culpa o impeachment na imprensa. Não foi a corrupção, não foi a crise econômica, não foi nada. Foi a imprensa. Nós não conseguimos contar a nossa versão da imprensa. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: não tinha gente passando pano pra gente, criticaram a corrupção sim, nós fomos pra vala, aí explicaram tudo que aconteceu das pedaladas fiscais e tudo mais, e a gente não conseguiu entrar lá pra distorcer e palhaçar e espombalhar o campo inteiro, cagando em cima do tabuleiro completamente, e daí nós fomos empichados. Ele mesmo fala isso. Então eles entendem. A esquerda não consegue vencer ou minimamente existir de maneira operacional. Eles conseguem existir, mas assim, fazer alguma coisa de fato? Não, no ambiente de mídias livres. Então você sabe que eles vão ter que fazer alguma coisa nisso. Eles precisam disso.
Agora, Alexandre de Moraes pedir pro Lula regular, você fala, cara, eu sabia que ia ser uma bosta, mas puta que o pariu. O pedido vir do Alexandre de Moraes, o pedido vir do STF e tudo mais. E o que vai ter a procissão de jornalista falando que é em defesa da democracia contra as fake news e o golpe, porque as forças nazistas do bolsonarismo estão querendo dar o golpe, não sei o que, não sei o que. O bunda mole do Bolsonaro não conseguiu fazer nada quando ele tava... Agora que ele tá fora e recluso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Mas vai continuar o fantasma, né, o homem do saco embaixo da cama que a qualquer momento vai levantar e dar um golpe. Vai continuar isso. Você sabe que vai ser essa narrativa e tudo mais. Então, assim, não se enganem. Esse aqui vai ser o maior campo de batalha contra a esquerda nos próximos anos. Porque é a coisa que eles mais precisam, é a coisa que tem mais consequências graves, complexas de todos os tipos indo pra frente, e que é conveniente para um monte de gente. Não é conveniente só para o PT. É conveniente para o Centrão, é conveniente para o STF, é conveniente para toda... É conveniente para parte da mídia que vai ficar mais de boa com isso aqui, que tá junto do governo e tudo mais, porque eles vão perder a concorrência. É conveniente para muita gente. Então, justamente porque alinham tantos interesses, a gente precisa estar muito atento para isso. Não se enganem, esse será o nosso maior campo de batalha nos próximos anos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E se não for isso aqui, vai ser outra coisa. E se tem outra coisa que é maior do que isso aqui... Meu Deus do céu. Eu não consigo conceber. Mas tem uma outra coisa também que veio, que foi ontem o Lula de humano. E talvez esse dia entre pra história como o Boa Sorte Day. Pra quem sabe do Meirelles, entende o que eu tô falando, deixa eu contar a historinha, né? Vamos voltar pra campanha. A campanha do Lula foi um constante não se definir. O que era a campanha do Lula? Eu não sou o Bolsonaro. Mas quais que vão ser os seus ministros? Não os do Bolsonaro. Sabe, todo mundo entendeu que aquele momento do Onyx Lorenzoni contra o Eduardo Leite foi absolutamente patético. Não, porque, pra quem não viu, teve o regime de recuperação fiscal, o Onyx Lorenzoni foi contra, porque trouxe uma dívida. E o Leite perguntou, tá, mas qual que era o seu plano? E o Onyx respondeu, melhor que o seu. Mas o que você ia fazer? Uma coisa melhor que você. Como? Fazendo. Ridículo. A campanha do Lula foi literalmente isso. Todo mundo entende que aquele momento do Onyx Lorenzoni foi o suco da estupidez. Mas é ok que a campanha do Lula tenha sido exatamente essa mesma coisa. O que você vai fazer? Não ser o Bolsonaro. Como é que você vai resolver a pobreza? Resolvendo. Como é que você vai fechar o déficit e fazer as reformas? Fazendo. Como é que você vai gerar emprego? Gerando. Nada foi explicado, nada foi especificado, nada de concreto, pessoa, ideia, princípio, número. Não tinha. Não tinha uma definição clara. O princípio único era não ser o Bolsonaro e o Lula foi aberto sobre isso. Isso que é chocante. Não é chocante. Dá pra entender que muita gente quis se enganar mesmo porque tava odiando o Bolsonaro tão histericamente que não conseguiu perceber a obviedade ali. Ele falou isso abertamente. Se eu definir o Ministério da Economia, se eu definir o Ministro da Fazenda e tudo mais, eu ganho 1 e eu perco 20. Então ele tava falando, cara, não é pra eu ter ideias, princípios, essas coisas, eu vou perder voto. Depois eu explico pra vocês o que vai ser, eu só tô pedindo um cheque em branco, tá bom? Confia no pai. Foi óbvio isso. E muita gente conseguiu se enganar, conseguiu criar na cabeça deles uma fantasia, um universo, aonde o Lula ia ser um cara moderado, calmo e tudo mais, apesar de amplos avisos. Quer dizer, o Lula ele nunca falou que a Dilma errou, que a crise econômica e tudo mais, não. Os empregos foram... A narrativa dele era isso, os empregos foram perdidos e a crise no Brasil porque se investigou a Lava Jato e quebrou as empresas. Esse foi o problema. Não, mas a Dilma errou... Que Dilma? Ô, Moraes. Estão falando que a Dilma existiu, censure, só faltou isso. Só faltou você ter suas contas, suas redes sociais derrubadas porque você falou que a Dilma existiu. Esse era o próximo nível. Ele falou isso, foi aberto. O Boulos foi no Roda Viva. E aí questionaram sobre Meirelles e tudo mais. E basicamente ele falou, isso é só pra enganar vocês, trouxa. No fim nós vamos meter o louco. Ele basicamente falou isso. A galera falou, não. Só porque o Lula cover aqui, que tá do lado, falou isso,
e porque tem toda a cara disso, e porque eles nunca pediram desculpas pelos erros e tudo mais, porque eles culpam a crise econômica na imprensa e na Lava Jato, não quer dizer que eles vão Dilmar, pô. Aí tá, alguns dias antes da eleição, saiu um plano de 13 pontos lá do PT, que eu fiz um vídeo sobre. Que eles estavam falando, nós vamos Dilmar. O plano é Dilmar, o plano é imposto, é estatal, é banco com crédito subsidiado, é dane-se o déficit, o plano é esse. Aí todo mundo olhou e falou, não, escuta, pera. Todo mundo não, né? Gente que queria se convencer, olhou para aquilo, falou, escuta, só porque saiu do PT e está no site oficial deles, como os 13 pontos do PT e tudo mais, e só porque isso aqui alinha com o que já foi feito e com o que eles já falaram, não quer dizer que é verdade. Eles não fariam uma coisa dessas. Sabe? E o Lula nunca assumiu nenhum compromisso com responsabilidade com nada. Ele estava falando contra reformas, contra teto de gastos, contra a reforma trabalhista, mas a galera quis se enganar. Aí o Lula foi ontem num evento e falou, porque vocês têm meta de inflação, mas não tem meta de crescimento, porque estão preocupados com isso, mas não estão preocupados com o teto de gastos, mas não preocupados com os pobres. Fez toda uma elogia gigantesca à irresponsabilidade fiscal, à escola argentina de economia como um método econômico de desenvolvimento do país, dilmou completamente, em todos os níveis possíveis, criticou o mercado, criticou tudo, e em cima disso, o Henrique Meirelles estava num evento fechado em que ele falou claramente, o Lula dilmou. Digo a vocês, investidores, boa sorte. Sagrando, então, o 10 de novembro como Boa Sorte Day. E isso foi seguido por uma procissão de lulers que acreditaram que isso aí seria uma responsabilidade, reformas. Não, ele não vai fazer isso, ele vai entender que responsabilidade fiscal é cuidar do povo e tudo mais. Seguiu por todos eles fazendo Pikachu e falando, não, estou decepcionado. Vai te fuder. O que você achou? E é aquela coisa que você não sabe se você ficar puto ou dar risada, ou... E aí, tá bom. E eu calculei, eu sentei e falei, tá, entre a hora da eleição do Lula e este momento onde eles estão... Quantas horas levou? 264 horas. 264 horas entre a eleição do cara e o pessoal perceber que caiu num golpe, que caiu numa embromation óbvia, clara, anunciada, mas que ainda assim eles quiseram se levar a enganar. Então, assim, eu acho que também tem uma lição humana aqui, que é o potencial que as pessoas têm para se convencer de alguma coisa que obviamente é falsa. Não duvide disso, não duvide da capacidade humana de fazer isso. Tem uma coisa que o meu chefe de equipe de eleições, o Lelis, ele sempre fala, nunca duvide da burrice humana, especialmente da sua própria. Então, fica uma lição aí. Mas agora o pessoal tá acordando para demos um cheque em branco para esse cara. Ele vai Dilmar, sim, ele tá falando nisso. E a reação de mercados foi, obviamente, tudo capotou, o dólar foi para infinito e além. E a reação da esquerda apoiador ali do Lula, eu não tô falando da esquerda quem votou no Lula, eu não tô falando da esquerda o bobaião do Twitter, eu tô falando da galera mais ferrenha e a galera partidária, certo? A galera mais influenciadora. Foi, eu não como mercado, eu não como dólar, dane-se esses caras, o mimimi do mercado, eles vão ter que bababá. Então voltou para aquele negacionismo econômico de não entender que a economia é as pessoas, que contabilidade básica é importante, que fazer déficits explodir tudo vai transformar você em Argentina. Não. Continuou essa inquisição constante contra qualquer um que gera riqueza, que gera emprego, que esse é o cara errado, esse é o cara que se ele tá contra o Lula é porque ele tá contra o povo, então nós temos que ser contra eles, segue o nós contra eles, o nós é nós, o PT, que vamos botar o pobre para tomar surra de picanha e fazer viagem para todo lado no exterior, meu Deus do céu, não vai aguentar mais, ele vai votar em outro presidente para proibir viagem no exterior porque ele não aguenta mais fazer tour na Europa. Desse lado somos nós, e do outro lado é quem tem empresa, quem emprega, quem é contra esse negócio, quem se preocupa com o dólar, com a economia e tudo mais. Esses são os errados, eles são contra vocês e tudo mais. Então também morre, sepulta-se aqui também. Porque eles vão ser conciliadores, porque depois que passou isso, eles vão...
nunca fizeram isso. Eles nunca fizeram isso. A culpa sempre foi da mídia, da imprensa, da Lava Jato, da investigação nas empresas. A culpa sempre foi das estrelas, nunca foi deles. Tá aí. E agora as pessoas caem na real disso e começam a entender o que aconteceu. A última coisa que eu queria falar é que é o seguinte. É natural, nesse momento, a gente ter um ímpeto de dar risada, mandar fazer o L. Falar, faz o L aí, faz não. Senta aí e faz o L. E aí, melhorou? Dá vontade, cara, dá. Eu fiz isso, fiz. Tá certo? Não, não é útil. Porque assim, ter essa atitude nesse momento não vai ajudar a construir uma nova alternativa lá no futuro. A gente vai ter que sentar com essa galera e falar... Você entende que você errou? Sim. Você entende que você foi avisado? Sim. Você vai fazer isso de novo? Não. Vamos tentar outra vez? Dessa vez com alguém... Você promete pra mim que você não vai cair de novo? E uma porcentagem deles vai cair de novo? Vai. E isso que vai. É o ser humano, cara. Mas simplesmente fechar a porta, levantar e ir embora e enterrar isso pra sempre, não vai construir as forças e a junção de instituições e organizações que a gente precisa para fazer resistência quando vier tentativa de derrubar a lei de responsabilidade fiscal, quando vier a tentativa de regular as mídias, de fazer essas coisas, porque isso vai vir. A gente vai precisar dessa galera que acreditou no Lula e agora tá percebendo que errou. Então vamos todo mundo tentar se ajudar. Essa galera, por favor, admitam o mais rápido possível que vocês erraram e que desculpa e que vamos tentar não fazer isso. E a gente que viu que isso ia acontecer e agora vai precisar fazer resistência contra isso, vamos encontrar um lugar no nosso coração para perdoar e falar, tá bom, tudo bem. Todo mundo erra, eu também já embarquei umas coisas idiotas também, acontece. Mas vamos focar no agora e barrar as próximas porcarias, porque se a gente ficar só isolado, vai tudo pra vala junto. E isso vão ser os nossos próximos 4 anos, cara. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Mas hoje tem Liberty Com, pelo menos.